Recentemente eu assisti o filme In a Violent Nature, um filme de terror que eu achei interessante e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme, como que esse filme foi construído, né? No caso, como que é o enredo dele, do que se trata essa obra aqui de terror. Aqui em In a Violent Nature, né, nós acompanhamos a trama de um filme de terror do ponto de vista do próprio assassino. Diferentemente de uma obra onde a gente acompanha pessoas que foram para tal local e depois acabaram descobrindo que um assassino estava invadindo aquele local para poder caçar e tentar matar cada um deles, é claro, a gente acompanhando o ponto de vista do personagem principal, aqui já é diferente. Como eu disse anteriormente, a gente vê toda a trama, todo o enredo do filme do ponto de vista do próprio assassino. Isso chega a ser até interessante, até porque por esse fato de a gente acompanhar a trama pelo ponto de vista do próprio assassino, a gente nem descobre, nem consegue saber o porquê de alguns adolescentes e algumas possíveis futuras vítimas acabarem indo até um local específico. A gente não sabe o intuito, né, e o porquê que eles acabaram indo para aquela floresta. A gente também não sabe o nome de cada possível vítima. A gente não sabe o nome do personagem ou da personagem que vai acabar sendo a vítima do assassino principal. Esse filme ele acaba sendo um pouco mais tenso do que o comum, porque é uma parada que nunca foi mostrada assim devidamente, porque é um estilo de filmagem, né, um estilo de enredo que a gente não tem muito costume de ver e acaba sendo surpreendente por conta disso. Se eu gostei, tem alguns momentos que eu gostei desse filme e a maioria também eu gostei, mas é aquela parada, cara, você fica aflito, porque ao mesmo tempo que você torce para as pessoas que estão ali sendo perseguidas por esse assassino, você tenta se perguntar o porquê aquele cara está atrás de cada um. Aliás, o visual do assassino, do serial killer, né, do assassino em série, é um visual completamente grotesco, isso porque ele tem um rosto completamente desfigurado e a gente fica se perguntando o que aconteceu para poder ele se tornar o que ele se tornou, tanto em questão de ser um assassino, quanto em questão de ter aquela aparência horrível e horripilante. Aliás, o interessante é que cada personagem que ele vai matando, e matando de uma forma completamente brutal, ele meio que cria uma cena de acidente, como se aquelas pessoas que ele acabou matando tivessem morrido de forma acidentais, tipo, tropecei, ou caí de um local alto, ou fui derrubado, ou fui assassinado por algum tipo de animal, sabe? Ele nunca assassina uma pessoa, deixando claro para uma pessoa que vai encontrar o possível corpo que ela foi morta ou ele foi morto por conta de um assassino. Ele nunca deixa isso claro. Ele propositalmente constrói toda uma cena acidental envolvendo a morte de cada um, o que faz a gente pensar que esse personagem ele é inteligente, mas ao mesmo tempo a gente também percebe que esse personagem ele tem uma falta de algo maternal, né, de algo tipo assim, tipo uma mãe ou um pai. Isso porque tem uma cena que um personagem joga uma chave com um brinquedo de carrinho e esse assassino ele para no meio do caminho para poder pegar essa chave, se esconder atrás de uma árvore e começar a brincar com aquele carrinho, fazendo a gente pensar e associar que esse personagem, dentro da mente dele, ele ainda tem uma alma de criança, vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, sabe? Ele tem algo que ele ainda não nutriu em relação a paternal ou maternal, sabe? O vilão de Na Violent Nature, ele lembra até o próprio personagem Jason dos filmes lá, né, clássicos de terror, no Sexta-feira 13. E, cara, é bem provável que o visual dele foi muito claramente inspirado nesse personagem, porque nós estamos falando de um cara que literalmente dá a entender que mora no meio do mato, né, em uma floresta, e que ao mesmo tempo tem aquele visual grotesco e que em um determinado momento acaba colocando uma máscara que obviamente não é igual do Jason, mas é literalmente como se fosse uma reconstrução de enredo em relação à história do Jason. Não é claramente isso, se é que vocês me entendem, mas é literalmente essa questão do personagem ser uma clara e óbvia referência ao Jason de Sexta-feira 13. E as mortes, como eu falei aqui anteriormente, são bem brutais. E, cara, sobre personagens, não tem como eu falar muito sobre eles, porque é aquela parada que eu disse anteriormente. Por ser uma obra do ponto de vista do assassino, a gente sabe muito mais sobre o assassino, a gente nem sabe tanto assim sobre ele, do que pelos próprios personagens que vão acabar sendo as vítimas, porque tem alguns diálogos deles ali, e só o que dá a entender que esses jovens que vão para essa floresta vão para ali para poder acampar, e somente isso, se juntar com seus amigos, né, alguns casais ali, e pronto, final, acabou. Já o próprio assassino não dá para poder saber muito sobre ele, porque ele é um cara completamente calado, ele não fala nada ao decorrer do filme, nada mesmo. Então é um filme que ele fica no suspense, então o filme fica naquele suspense ali de você saber
algumas coisas e ao mesmo tempo não saber quase nada sobre a trama. Mas do mesmo jeito, esse filme, né, ele me agradou, cara. Tipo assim, é um filme que eu achei legal, é um filme de terror que funcionou bem, da maneira em que ele foi construído. Aliás, esse filme ele parece muito que é uma obra, né, amadora, uma obra feita por pessoas que não têm muito, não é que não tem conhecimento, mas, sabe? Né, não que isso seja ruim, é claro, mas é um filme que ele tem uma construção que parece ser um filme que não teve muito orçamento assim propositalmente. Mas do mesmo jeito, como eu disse, eu gostei bastante desse filme porque o terror funciona, as cenas ali, né, de violência, de perseguição, são cenas que são boas e é isso. E eu recomendo aqui para quem quiser assistir esse filme, que eu não sei pronunciar muito o nome em inglês, mas que vai estar escrito aí novamente para vocês. Esse foi o vídeo, gente, foi muito rápido, porque foi só uma resenha aqui rápida, de eu falando a minha opinião e recomendando esse filme para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!